Ninguém duvida do quanto a medicina avançou, né, Fernando? Ninguém duvida, mas esse avanço, essas tecnologias, muitas vezes impressionam a gente, Flávia. Exatamente. Por exemplo, hoje tem cirurgia sem corte nenhum. Exatamente, é impressionante mesmo. Cirurgia que usa uma faca como essa. Não parece uma faca, mas é uma faca sem lâmina, que é capaz de, entre outras coisas, derreter a gordura. Olha só que maravilha. Não, maravilhoso. É ótimo para quem quer fazer uma lipoaspiração, por exemplo. Né? E para falar sobre essas cirurgias sem corte, nós temos aqui hoje o nosso ginecologista, consultor do bem-estar, doutor José Bento. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem, tudo bom. Bom dia. E a dermatologista, a doutora Denise Steiner. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutores. Bem-vindos. Doutor Zé Bento, por que a gente costuma dizer que quanto menos invasiva a cirurgia, ou quanto menos corte tem essa cirurgia, menos sangue tem a cirurgia, mais eficiente ela é? É muito simples a explicação. Menos trauma. Quanto menos traumática for a cirurgia, melhor a recuperação do paciente. Mais rápido ele volta para casa. Antigamente, os grandes cirurgiões, os bons cirurgiões, faziam incisões enormes, mas eles traumatizavam menos o tecido, com manipulação com as próprias mãos, mas muito delicadamente. Hoje não. Hoje não coloca-se mais a mão dentro da barriga do paciente. Hoje a gente coloca uma microcâmera, coloca umas hastes que tem só meio centímetro, são cortezinhos de meio centímetro. Então, menos chance de infecção, mais rápida a recuperação. Hoje, cirurgias de mioma, por exemplo, que nós tiramos um mioma de 8 centímetros, por exemplo, a paciente vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte. Antigamente, como é que era? Fazíamos um corte de 12 centímetros e ela ficava 5 dias no hospital. Mudou bastante. Doutora Denise, na área da dermatologia, quais são os usos dessa cirurgia sem corte? Olha, para a dermatologia foi muito interessante, porque a pele recobre o corpo todo e está ligada à aparência, à questão também estética, então ninguém gosta, para tirar alguma coisa, ficar com um corte muito grande, né, de como eram feitas as cirurgias anteriores. Verrugas a gente pode retirar hoje em dia com laser, que é muito mais fácil, a gente pode tirar diversos tipos de tumores, até o câncer de pele pode ser retirado com o corte dos lasers, que é mais simplificado, a própria retirada do excesso de pálpebra, eventualmente, ou até os tipos peeling cirúrgicos, que na verdade são feitos com laser e conseguem dar um encolhimento a essa pele, ela fica com mais tônus. Então, para a área de dermatologia, foi um grande avanço isso. Pois é, a gente falou que o laser é bom para quem quer queimar gordura, mas ele é muito útil também para quem tem um outro problema, varizes. E graças à tecnologia, a recuperação hoje é muito mais rápida, como mostra a Marina Araújo. Ao contrário do que muita gente pensa, varizes não atingem só pessoas depois de uma certa idade, idosos ou gestantes. A Carol tem apenas 22 anos, não tem filhos, mas já começa a sofrer com a doença. Os avanços tecnológicos facilitam o diagnóstico. Gente, esse aqui é o equipamento que faz o exame de ultrassom com Doppler. Esse aparelhinho aqui emite as ondas de ultrassom e aqui a gente consegue ver a imagem das veias e como anda o fluxo sanguíneo. Doutor, como deve andar o nosso fluxo sanguíneo na perna? Então, o sangue vai pelas artérias e ele volta pelas veias. E na volta, ele tem menos pressão, tem que voltar contra a força da gravidade. Para isso, a gente tem válvulas que funcionam assim, como uma porta de duas folhas encostada. Então, quando o sangue bate aqui, essa comporta abre a válvula. E quando o sangue quer descer, ela encosta e fecha. Quando a válvula está ruim, ou a veia se dilatou e a válvula não encosta mais, então o sangue todo volta, faz um refluxo. O sangue tem que subir na veia e o refluxo, o sangue volta. É o que acontece com a Carol. Então o sangue dela volta muito e isso causa sensação de peso, dor quando eu passo a mão em cima da veia dela. Neste outro aparelho, olha que incrível, é possível ver claramente o sangue correndo nas veias da Carol. É um equipamento de realidade aumentada, ele consegue enxergar as veias dentro da pele
e processa a imagem em uma fração de segundos, essa imagem é projetada em cima da pele. Peraí, antes de tratar, que tal prevenir as varizes? Uma boa dica é você caminhar todo dia e alongar as panturrilhas, porque a batata da perna é o coração da perna. Quanto mais movimento a gente tiver, quanto mais acionar, mais vai bombear e vai compensar esse refluxo. Usar a meia de compressão também é uma opção, principalmente nos dias que ela sabe que ela vai ficar muito em pé. Lembrando que a meia ela tem que comprimir mais aqui embaixo e diminuindo não pode formar garrote nessa região. A principal veia da perna é a safena, que vai do tornozelo até a virilha. Quando o problema de varizes era grave, geralmente a safena era retirada. Hoje, existem alternativas. Os médicos secam a veia, que permanece dentro do corpo, mas sem ter sangue correndo. O sangue continua circulando pelas outras veias da perna. Uma das técnicas usadas para secar a veia é o laser. Primeiro faz uma anestesia, penetra e pelo ultrassom eu consigo ver a agulha entrando dentro da veia. O catéter vai passar por dentro da agulha para disparar o laser lá de dentro. Até os catéteres evoluíram. Antes, era só este que atira o laser para frente. O mais novo atira para os lados, de forma mais uniforme. Assim, diminui o risco de queimar outros tecidos. Ele tem um cone de safira e a hora que a luz bate aqui, sai 360 graus. Tem ainda o catéter de radiofrequência, que emite energia elétrica para secar a veia. E quando o problema é menor, existe o laser transdérmico. Durante o procedimento é usado um ar gelado para reduzir a sensibilidade da pele. E aí o laser vem disparando e a luz vai atravessar a pele e da mesma forma que a gente consegue ver um pouco da veia, a luz consegue penetrar e ser absorvida pelo sangue e esquentar a veia. Santa tecnologia! E ainda tem gente que lembra do tempo que fazer a cirurgia de varizes era um verdadeiro sacrifício. O paciente tinha que ficar internado 1 ou 2 dias, 3 dias às vezes, e tinha que ficar 30 dias de repouso. Mas os tempos mudaram e o laser surgiu. Já é possível fazer esse procedimento no consultório, na clínica, e o paciente vai embora, usa uma meia de compressão e ele pode voltar ao trabalho, ele não necessita mais do repouso. Como disse a Marina, santa tecnologia, né? Ver ali a imagem do sangue correndo nas veias. Agora, o método indicado para cada um depende muito do caso, da gravidade. Isso, o laser ele sempre vai atrás de algum alvo. Então, o alvo pode ser o sangue, na verdade, a cor vermelha, pode ser a mancha que tem a melanina. Então, ele vai atingir especificamente aquilo e vai concentrar energia naquilo. Então, vai depender do tamanho do vaso, vai depender do tipo de pele, se é mais clara, se é mais fina, e da indicação daquele procedimento. Bom, a gente já tem pergunta da internet, vamos ver de quem é. É da Jéssica, de Maceió, em Alagoas. Tenho 24 anos e estou cheia de varizes. Como acabar com essas e evitar novas, doutor José Bento? Olha, Jéssica, a primeira coisa é, como você escutou, fazer sempre uma atividade física, caminhar bastante, não ficar muito tempo sentada, usar uma meia elástica sempre que possível. Sempre que você estiver assistindo televisão, por exemplo, você coloca as perninhas para cima, facilitando o retorno venoso e sempre seja acompanhada por um cirurgião vascular para ver se precisa fazer esse tipo de cirurgia que é minimamente invasiva. Quer dizer, o senhor falou da meia, só um minutinho, Fê, da meia e perna para cima, o quê? 15 minutos por dia? Ajuda? Então, ajuda. Sempre que você puder colocar as pernas para cima, vamos supor que você vai assistir um filme. Esse filme vai durar 2 horas. Se você colocar os pezinhos para cima durante essas 2 horas, vai te ajudar. E sempre que você ficar sentada, está trabalhando, está sentada e ficar muito tempo sentada, vai piorar. Então, a cada hora, você precisa levantar, fazer uma caminhada de uns 5 minutos para depois sentar novamente. Sem contar que 2 horas com a perna para cima vendo um filme vai dar um pouquinho de dor nas costas e no pescoço também, né, doutor Zé Bento? Mas depois arruma isso, a né? Jéssica, com 24 anos, não vai ter isso. Tem razão. Com a idade vai, sim. Mas, doutor, a varizes também é um problema na gravidez. Aproveitando a presença do senhor aqui, também comum um problema para as mulheres. Sério, é verdade. Porque existe uma tendência, existe o nenê também comprimindo. Você, na gravidez, aumenta em 50% a quantidade de sangue. Então, essa quantidade de sangue precisa retornar para o coração. Então, acaba dificultando, principalmente para as mulheres que existe essa tendência. De fato, é um momento de muitas dúvidas, muitas perguntas. Uma delas, por exemplo, é o uso de tintura para pintar o cabelo na época da gravidez. Será que pode? Não pode? Doutor Zé Bento não vai me responder aqui agora, não. Vai responder, né, em mais uma série da reportagem Enquanto Espero. Vamos acompanhar.
Cardápio variado, muitos legumes, verduras, alimentos crus. Alimentação saudável faz bem para todo mundo. Para as grávidas, então, mas é preciso cuidado com uma doença grave, a toxoplasmose. Ela pode causar problemas congênitos graves no bebê e até provocar um aborto. Toxoplasmose é transmitida pelas fezes do gato. As fezes do gato vão contaminar a grama, as folhas verdes, um pomar, por exemplo. E aí o gado vai lá e come. Ou mesmo você, se for lá e comer aquelas folhas verdes mal lavadas, aí você se contamina. O gado, se você comer a carne crua, você também pode se contaminar. Então, carpaccio, bife tartar, quibe cru e um bife mal passado transmite a toxoplasmose. Agora, você nunca viu um peixe comer grama, você já viu? Então, peixe não transmite toxoplasmose. Então, o peixe cru, sushi, sashimi, está liberado na gravidez. A escolha do alimento e o jeito como ele é feito são importantes. Mas a grávida também precisa cuidar da beleza, não é verdade? E pintar o cabelo durante a gravidez. Pode? Pode. Boa notícia, né? Eu sabia que você ia gostar. Mas uma coisa, o couro cabeludo é muito vascularizado, ele tem muito sangue. Então qualquer produto que você passa no couro cabeludo, ele é absorvido pelo seu corpo. Outra coisa, procure fazer essas tinturas depois do 3º mês de gravidez e sempre com tinturas que você já utilizava antes da gestação. Não vai testar nenhuma tintura durante a gravidez. Procure sempre usar aquelas tinturas que contêm pouca amônia, sem nenhum formol, e converse sempre com o seu médico antes. Ainda falando de beleza na gravidez, a depilação está liberada, a não ser a com laser. A com laser está contraindicada. Quando você for utilizar aquela com cera, cuidado, vai ficar um pouco mais sensível nessa região. Outra preocupação das grávidas é com a queda de cabelo. Mas se você está utilizando qualquer substância contra a queda de cabelo, pare imediatamente. Principalmente aquelas que contêm minoxidil e a finasterida. Não utilize na gravidez e muito menos durante a amamentação. É bom esse doutor Zé Bento, né? Em pouco menos de 2 minutos ele liberou a comida japonesa, né, doutor? Comida japonesa. Liberou a tintura. A tintura. As grávidas estão muito felizes, mas a depilação está muito bom, mas isso a gente está acompanhando, estamos no 2º mês, né? Exatamente. Cada semana nós estamos acompanhando uma grávida naquele mês. Então, hoje nós estamos no 2º mês, estamos na 2ª semana da série. Na semana que vem, passamos para o 3º mês. E não vai ficar tudo liberado assim não, né? Algumas restrições vão aparecer, são naturais. Ainda né? mais com o abdômen que vai crescendo, você vai tendo algumas dificuldades que nós vamos ver com a série. Isso mesmo. E tem mais pergunta da internet, vamos ver de onde é agora. É de São Miguel dos Campos, em Alagoas, da Lil Kelly. Existe alguma forma de reduzir ou eliminar a cicatriz da cesariana, doutora Denise? A cesárea é uma cicatriz que preocupa as mulheres. Sem dúvida. Na verdade, o que vai acontecer é que vai depender da situação. Se a pele estiver muito tensa, se houver alguma infecção, uma complicação, às vezes resta um pontinho. Então, essas situações vão facilitar de você ter uma cicatriz maior. Fora isso, você tem que cuidar, seguir a orientação. Hoje em dia, a gente pede para se utilizar curativinhos de silicone, que eles pressionam um pouco e mantêm no local uma situação de hidratação, de ambiente bem estável para que a cicatriz possa ser melhor e não inflamar. Então, na verdade, você evitaria as complicações, cuidaria o mais rápido possível disso e usaria a orientação do seu médico, que em geral preconiza esse tipo de curativo. Basicamente são 2 tipos de cicatrizes. Isso. Vamos ver aqui a primeira.
Essa é uma cicatriz? Isso, essa é uma cicatriz hipertrófica. Na verdade, é uma inflamação. É como se a pele não tivesse o controle de parar na hora certa. Então, ela está inflamada, tem muito vaso sanguíneo e, na verdade, você está produzindo muito colágeno. Só que esse colágeno está em excesso e está, na verdade, desordenado. Então, ela cresce e fica alta. Aquela cicatriz fica alta e avermelhada. Alta, muito avermelhada, porque é uma inflamação. A pessoa sente até um pouco de dor no local, quando pressiona. Então, na verdade, é um processo como se fosse uma inflamação muito importante naquele local da pele. Vamos ver, então, aqui como é que ela fica. Isso aqui, a gente está simulando a pele, esse quadrado, certo? Isso, essa seria a pele normal. E aqui, depois do trauma que houve, que pode ser um corte, pode ser um machucado. E, como eu falei, dependendo da situação local, começa a haver a liberação de vários fatores inflamatórios e os vasos ficam dilatados. Então, começa a haver uma produção de colágeno. Isso é normal até certo ponto. À medida que isso continue e não pare na hora certa, você começa a ter essa hipertrofia e ele cresce além da pele e fica avermelhado, dolorido e bastante alto. Vamos ver então outro tipo de cicatriz. Essa aqui é a atrófica. Então, na verdade, aqui você vê uma falta de pele. Ela né? fica afundada. Exatamente. Aí, Flávia, acontece o contrário. Você não tem a produção adequada da quantidade certa de colágeno. Ou então, às vezes, a cicatriz está ocorrendo e ela abre um pouco, ela distende por causa da tensão naquele local ou de alguma complicação ou de alguma falta de cuidado, machucou, bateu, puxou, usou alguma roupa que fica permanentemente ali fazendo um tipo de pressão. Então, ela abre e fica afundada porque não tem colágeno suficiente naquele local. Então, vamos ver agora ela aqui. Essa é a artrófica, aqui está a pele. Isso. Na verdade, aqui, então, você vê que está faltando alguma coisa, né? Então, tem a pele normal e depois tem um afundamento. E aqui está faltando colágeno. Uma situação para mulheres que é bem comum, inclusive também na gravidez, é a estria. A estria também nada mais é do que um tipo de cicatriz atrófica, onde está faltando alguma coisa porque a pele abriu, distendeu, ou por causa do peso, ou da genética, enfim, da situação que ocorre. Bom, então vamos mostrar o que o tratamento, o que o laser faz. No caso, por exemplo, da hipertrófica. O laser... No caso da hipertrófica, você utiliza um laser que tem uma fonte de energia que atinge o vermelho, porque essa cicatriz está sempre vermelha, dolorida. Então, você usa lasers que atingem o vaso e você vai pressionando e vai fazendo com que ele agrida esse vaso, colabe e o vaso para de mandar tanta irrigação para aquele local e, consequentemente, também os fatores inflamatórios que estavam gerando essa hiperprodução. Então, você tem que fazer, em geral, algumas sessões e aquela cicatriz vai diminuindo, vai ficando mais rosadinha, até que você realmente consiga deixá-la no nível da pele normal. Que faça ela desaparecer. E Isso. aqui a artrófica. Isso. O laser faz o efeito contrário. Isso, você utiliza em geral lasers, tipo laser de CO2, que você tem um estímulo, principalmente na água da região toda, e ele emite um calor muito intenso e esse calor é capaz de induzir a formação de colágeno novo. Então você repõe, na verdade, o colágeno que estaria faltando através dessa fonte de energia. A gente vai falar agora também de uma outra cirurgia que é feita hoje com muita simplicidade, que é a laqueadura, né, doutor Zé Bento? Exatamente. Pode ser feita no consultório. A gente tem uma explicação aqui, você pode me acompanhar. O que é a laqueadura, doutor? É um método contraceptivo, é um né? método a gente não pode colocar como contraceptivo. Porque ele é muito radical. O método de contracepção é você usa enquanto você não quer ter filhos. Para de usar quando você quer ter filhos. A laqueadura, não. Você utilizou... Definitivamente. É definitivo. Então, sempre deve ser considerado a laqueadura, amarrar as trompas, cortar as trompas, como se fosse um método definitivo. Principalmente é esse que nós vamos mostrar. E as indicações, mulheres com mais de 2 filhos ou 2 filhos? E acima de 25 anos de idade, tá? Bom, esse aqui é um método, existem 2 tipos de cirurgias minimamente invasivas em ginecologia. A histeroscopia e a videolaparoscopia. A histeroscopia, você coloca, isso no consultório, sem anestesia, você coloca uma molinha. Essa molinha,
é feita de poliéster na região onde desemboca as tubas uterinas, porque é por aqui que o óvulo vai andar. Muito bem, essa molinha fica aí e cria uma reação dentro da trompa que obstrui a trompa. Depois de 3 meses. Então, depois que a paciente fizer esse método, que é chamado de dispositivo intratubário. Existe o dispositivo intrauterino, que todo mundo conhece, que é um método contraceptivo, porque você pode tirar. E agora, existe essa molinha que coloca dentro da tuba, que é um método, é um dispositivo intratubário. É definitivo. A gente vai ver o que acontece. O que acontece? Fecha, cria uma reação inflamatória, obstrui então completamente a tuba. Mas isso demora 3 meses. Nesses 3 meses, a mulher deve fazer um outro método contraceptivo. Ainda não dá para confiar na molinha. O médico vai pedir um exame chamado histerosalpingografia, que vai mostrar que está obstruído e aí ela fica sossegada. Agora, é um método definitivo. Isso aqui não tem reversão. Exatamente, é preciso ter muito cuidado e tem indicação médica, absolutamente a indicação médica. Há algumas semanas o doutor Zé Bento veio aqui participar do programa, estava com uma gravata rosa e disse: minha homenagem ao Outubro Rosa, né, doutor Zé Bento? Exatamente. Em várias cidades do Brasil, os monumentos estão iluminados de rosa. Verdade. Aqui em São Paulo, várias capitais, cidades diversas do Brasil. E aqui o Bem-Estar também está acompanhando o Outubro Rosa. A gente vai agora para a zona leste de São Paulo, tem um caminhão rosa, onde tem uma moça rosa feliz. Marina Araújo está acompanhando o Outubro Rosa no caminhão rosa, que é a prevenção do câncer de mama, Marina. Exatamente, Fernando. Hoje eu não estou de rosa, mas olha esse caminhão. Um caminhão rosa para esse mês, que é o mês oficial da conscientização a respeito do câncer de mama. Aqui dentro serão feitas hoje 80 mamografias. Em 5 dias, 400 mamografias, um exame fundamental na luta contra o câncer de mama. Vamos tentar entrar, eu e a minha equipe grande aqui atrás, para tentar ver como é que é esse caminhão. É um caminhão, aqui dentro, gente, é um caminhão grande, mas aqui dentro é pequenininho. Tem tudo que a gente precisa. Aqui a gente tem a sala de espera, né? Com algumas pacientes já aqui, elas chegaram desde cedo, estão aqui na fila certinho para fazer a mamografia. Aqui já tem uma pessoa da equipe de técnicos, né? São 4 técnicos aqui dentro do caminhão. A gente vai ver, tá apertadinho, mas a gente vai mostrar. Aqui é o trocador, parece um armário, mas já é o trocador. A pessoa chega aqui, troca e tcharam! Já tem a sala com o mamógrafo. Aqui tem um mamógrafo, do outro lado tem outro, não é isso? Esse mamógrafo aqui, a pessoa faz o exame, a gente tem aqui a Sheila, que é a nossa enfermeira responsável pela unidade. Quanto tempo demora esse exame? A pessoa chega, faz ali, preenche tudo direitinho aí. De 10 a 15 minutos para a realização do exame, depende de cada paciente. Algumas mulheres, as pessoas já se inscreveram previamente e chegaram aqui hoje já sabendo do exame. Já sabendo do exame, a gente tem uma lista de pacientes já agendadas. Agora, é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Dói. Isso aqui dói. Porque o seio entra aqui, né? Faz um primeiro... Aqui, essa pá desce e comprime a mama. Após ser comprimida, aparece essa imagem aqui no monitor, onde os médicos vão laudar. Depende da sensibilidade de cada paciente. Mas aí aperta de um jeito, depois aperta do outro jeito, não tem isso? Isso, nós fazemos 4 incidências. Primeira é a de frente e depois de lado, para pegar todo esse tecido aqui da axila e muscular. Ou seja, essa máquina ela gira. Gira para o lado e pega o seio de uma outra... Isso, de um outro ângulo. Aí então, a pergunta que eu tinha te feito, né? Dói ou não dói? Depende da sensibilidade de cada paciente, mas a dor é suportável e é importante que elas façam o exame para estar prevenindo o câncer de mama. Então tá. Então, para algumas pacientes dói um pouco mais, para outras menos. Mas então eu vou voltar para as pacientes aqui, já que o assunto é dor. Vamos ver se elas já fizeram esse exame. A senhora já fez esse exame? Quantos anos a senhora tem? 63. Já fez? Muitas vezes? Várias vezes. De quanto tempo? Eu faço uma vez no ano. Uma vez. E dói? Como é que é? Não, não dói muito. Não dói muito? Não. O que é importante fazer, né? O importante é fazer. Né? Você estar bem e saber que está tudo bem contigo. O negócio é prevenir para depois não ter que remediar, não é isso? Você acha que as pessoas têm medo de fazer mamografia? Tem.
Você já fez antes? Já fiz. Tem muita gente que tem medo porque acha que pelo resultado. Não é nem pela dor, né? É pelo resultado. Já tem medo de fazer e já dá algum problema. E não é esse o caso. Não, não. Tem que fazer para se prevenir. Com certeza. Todo mundo tem que fazer esse exame. Agora, a senhora já fez mamografia? Já fiz. A senhora faz o autoexame em casa? Olha, Aquele do toque, né? Que apalpa. por incrível que pareça, eu tenho 52 anos, nunca consegui fazer ele sozinha. Nunca conseguiu fazer sozinha? Nunca consegui. A gente tem o doutor Zé Bento, que está no nosso estúdio. Vamos ver qual é a dificuldade da mulher de fazer o autoexame. Doutor, e aí? Tem que fazer o autoexame? Não tem que fazer? Ela tem já a idade e nunca conseguiu fazer sozinha? Então, Marina, tem muita dificuldade. A mulher tem que fazer o autoexame, pelo menos uma vez por mês, logo depois da menstruação, que é a época melhor para se fazer tanto mamografia quanto o autoexame. Como é que você faz? Você fica de frente do espelho, mexe com seus braços e vê se tem alguma retração. Além disso, você deita um pouquinho e coloca com a outra mão, vai dedilhando o tecido mamário e vai tentando identificar uma diferença. Não é para você diagnosticar um nódulo de mama, não. Você tem que diagnosticar, esse é o segredo, uma diferença, coisa que no mês passado não tinha. Epa, isso aqui não tinha, isso aqui tá esquisito. Aí que você deve correr e ir para o médico. Agora, com relação à dor, o senhor tinha um recado. Assim que a Marina começou a falar dói, não dói, dói, não dói, o senhor já logo falou. O que é? Dói. Não tem jeito, dói mesmo, dependendo de... Dói. Você vai pegar a sua mama, vai colocar dentro de um amassador, que é o mamógrafo, vai doer. Mas a dor é muito menor do que você deixar um tumor de mama crescer muito tempo e você perder esse intervalo que pode salvar a sua vida. Câncer de mama diagnosticado precocemente, você fica curado, entendeu? Então você precisa fazer. E a gente sempre foi educado para ir longe do perigo. Cuidado, menino, você vai cair. Olha, essa escada não chega até lá. Então você tem a impressão que você fazer na mamografia, você está indo de encontro ao perigo. Não, pelo contrário. Você diagnosticando precocemente, você fica longe do perigo, você sobrevive. O negócio é o diagnóstico precoce e é a mamografia que dá isso. Você tá com umas corajosas aí, né, Marina? Exatamente, Fernando. Eu queria falar que todas elas concordam muito com o doutor Zé Bento. Porque antes eu conversei bastante com elas antes de entrar ao vivo e elas falaram, olha, Marina, vale a pena, porque assim, é dormir tranquila, botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquila. Não é isso? Gente, muito obrigada. Voltamos ao estúdio.